Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, bem profundo, o 9 de Ave, Tisha B'Av. Para muita gente, ele é lembrado como o dia da maior tragédia, né? Principalmente pela destruição dos templos lá em Jerusalém. Exato. É um dia de luto intenso. Sim, mas hoje a gente está olhando por um ângulo um pouco diferente, baseado nos ensinamentos do professor André Rosa, que bebe muito na fonte do Zohar, né? A grande obra da Cabala. Isso mesmo. A ideia é ir além do fato histórico. Exato. A missão aqui é buscar essa camada mais mística. Ok, então vamos tentar. Desempacotar isso. Será que essa destruição toda não é bem um fim, mas talvez um outro tipo de começo? É. Essa é a provocação interessante da visão cabalística que essas fontes trazem. A destruição física, na verdade, seria um sintoma, sabe? Algo externo que reflete um desequilíbrio espiritual mais profundo. Um sintoma. Sim, e o fascinante é como essa análise conecta essa vulnerabilidade lá atrás na figura de Yaakov Jacó. Lembra da luta dele com o anjo? Claro, que ele sai machucado, né? No nervo ciático. Exatamente, o Gilgal Hanaché. Na leitura mística, esse ponto específico virou meio que um arquétipo, um símbolo do local onde a força espiritual de Israel pode ser, digamos, mais vulnerável a um ataque. Que interessante essa conexão tão específica. Mas por que justo no 9 de Av? Por que esse dia para essa fragilidade toda vir à tona com essa força? Então, segundo essa interpretação, o calendário judaico não é só uma marcação de tempo, ele tem energias próprias, né? E o 9 de Ave é considerado o dia em que a energia de Gevurah, Kevorá. julgamento, severidade, isso, o julgamento, a restrição, o princípio dos limites, da contração, essa energia atinge o seu pico no mundo nesse dia. É como se essa predominância abrisse uma brecha cósmica para que a negatividade ligada àquela vulnerabilidade original de Yaakov pudesse se manifestar de forma mais concreta. Hum. Isso me lembra aquela frase, né? A voz é a voz de Yaakov, mas as mãos são as mãos de Esav. Como isso entra aqui nesse dia específico? Boa lembrança! A leitura que essas fontes oferecem é que, normalmente, em equilíbrio, a voz de Yaakov, que é o estudo da Tora, a oração, a conexão espiritual, ela tem o poder de suavizar, de direcionar as mãos de Esav, que simbolizam a força bruta, o poder material, até a agressão. Certo. Mas no 9 de Avir, se essa voz interior enfraquece por algum motivo espiritual, acontece uma espécie de inversão cósmica. O poder escorrega, digamos assim, para as mãos, para a força bruta, e aí ela se manifesta como destruição. É o clímax dessa transferência de energia negativa. Uma inversão com consequências físicas terríveis, como a gente sabe pela história. Mas a Kabbalah parece ir ainda mais fundo, né? Fala quase de uma dor divina, cósmica. Exatamente. O Zohar, como explorado nessas fontes, traz uma imagem muito forte. No momento da destruição, duas lágrimas divinas caem no grande mar celestial. Lágrimas divinas. É. E o ponto-chave aqui é que não são lágrimas só de emoção, tipo as nossas. Elas são descritas como substância mesmo. Luz divina original, o Or, que passa por um tzimtzum fortíssimo. O Tzimtzum, a contração divina para criar o espaço para o mundo, né? Isso. Só que aqui, essa contração é tingida de dor, de recolhimento. E essa luz acaba se congelando, se solidificando. Vira quase como joias de luz escondida, caídas no meio da dor e da escuridão. Nossa, luz congelada. E qual seria o nosso papel nisso, nós que vivemos depois do exílio, nas consequências dessa queda? Olha, o nosso trabalho espiritual, principalmente através da Teshuvá, que não é só arrependimento, é um retorno, um desejo profundo de se reconectar. Um anseio, né? Um anseio perfeito. Esse anseio seria como aquecer essas lágrimas congeladas. Com o nosso desejo de voltar para perto do divino, a gente ajuda a liberar essa luz que ficou aprisionada ali. Nossas ações, nossas intenções, metaforicamente, elas podem derreter esse gelo espiritual. Aqui a coisa fica realmente interessante.
Porque aí entra um paradoxo gigantesco que o professor Rosa destaca bem. Aquela história do Midrash que parece ir totalmente contra o senso comum. Ah, sim, a história do lavrador é fundamental. O Midrash conta que, no exato instante em que o segundo templo estava sendo destruído em Jerusalém, O ponto mais baixo. o ponto mais baixo, um lavrador, que estava em outro lugar, trabalhando, ouviu uma voz misteriosa anunciando duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, o templo caiu. E segundo, nesse exato instante, nasceu o rei Machia, o Redentor. Puxa vida. Como pode o fundo do poço e o nascimento da esperança final, no mesmo momento? É desconcertante. Totalmente. E a chave cabalística para tentar entender isso é o segredo da semente. A semente. Pensa numa semente qualquer, de uma árvore grande. Para ela virar aquela árvore, o que precisa acontecer? Ela tem que ser enterrada, né? Ficar lá na escuridão, na terra. Ela perde a forma original dela, se decompõe. Ela meio que morre como semente. Exato, ela precisa morrer como semente para que uma vida muito maior possa nascer dali. Se a gente pegar essa ideia e ligar com o quadro geral, a destruição do templo e o início do exílio são vistos não como um fim, mas como esse ato de enterrar a semente da santidade na escuridão do mundo material. Ah! É a aplicação daquele princípio de Yerida Letzoreh Aliyah, uma descida que é necessária, que é um pré-requisito para uma ascensão muito, muito maior lá na frente. Então, peraí. O que tudo isso significa para a forma como se vive o 9 de Av? Muda tudo, né? Muda radicalmente. O luto deixa de ser só passivo, sabe? Aquela coisa de chorar por algo que se perdeu para sempre. Ele se torna um luto ativo, focado. É quase como participar de um parto cósmico. Um parto cósmico. Sim. Nessa visão, as nossas lágrimas nesse dia não são só de desespero. Elas podem ser vistas como a água que está ali, regando essa semente escondida da redenção, que está lá na escuridão, esperando para brotar. Quer dizer, então, que o dia mais escuro do calendário, o fundo do poço histórico, seria justamente o lugar onde o próprio alicerce da redenção final foi plantado? É uma inversão de perspectiva impressionante. Precisamente. Reforça demais aquela ideia de que a redenção mais profunda, a luz mais brilhante, não vai vir apesar da escuridão, mas paradoxalmente vai nascer através dela, de dentro dela. Uau! E isso, claro, deixa a gente com algo para pensar, né? Como será que essa percepção desse padrão, essa necessidade de uma aparente descida, de uma quebra, de uma escuridão, para tornar possível uma ascensão ou uma luz ainda maior, como isso pode talvez oferecer uma nova lente para a gente olhar outros desafios, outras crises, outros momentos difíceis que aparecem na jornada da vida?